Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Sejam bem-vindos a mais uma palestra pública, aqui em nossa casa, Centro Espírita Moacir. Hoje temos a grata satisfação de contar com a participação e a colaboração do nosso querido irmão Emanuel Silvestre, trazendo como tema para nós o Evangelho e o futuro. O nosso irmão Emanuel é trabalhador do Grupo Espírita Regeneração, Cristo e Caridade. Antes do início da nossa atividade, para a nossa harmonização, do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 117, em família. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100.000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem entre os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça para eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhes agregam ao círculo pessoal, por meio dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais que sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhes as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares, no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Para a nossa reflexão da noite de hoje, lição 117, em família, do livro Pão Nosso. Vamos agora fazer a nossa prece para o início da nossa atividade. Elevemos o nosso pensamento ao alto e roguemos. Querido Mestre Jesus, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de aprendizado, por mais essa oportunidade de sorver dos benefícios do Teu Evangelho à luz da doutrina espírita, que possamos hoje sair daqui um pouco melhor do que aqui chegamos, que possamos, além de escutar, de entender, de tentar compreender os Teus ensinamentos, que possamos nos esforçar ao máximo para praticá-lo conosco, com o nosso semelhante, com aqueles que estão próximos a nós, dentro da nossa família, em todos os ambientes por onde passarmos.
que a tua misericórdia, que o teu amor nos iluminem, consolem e confortem hoje e sempre. Que assim seja. Damos assim, meus queridos, por iniciadas as atividades da noite de hoje, com a permissão dos nossos irmãos espirituais. Passo a palavra agora, meu querido irmão Emanuel. Pode ficar à vontade, querido. Boa noite a todos e a todas. Muita paz. Que Jesus nos abençoe nessa noite de sexta-feira, dando início ao ano, de 2025. É a primeira sexta-feira do ano e a gente está aqui para dar continuidade ao trabalho de estudo doutrinário e evangélico. Deixo também um abraço lá do Grupo Espírita Regeneração, fica ali no bairro dos Torrões, próximo a Chesf, ali na Abdias de Carvalho. E é sempre bom estar nessas visitas, nos centros, compartilhando e estreitando os laços de amizade com os nossos irmãos. E mesmo com a agenda um pouco apertada, que às vezes é difícil a gente conseguir um horário, mas a gente, conforme o possível, a gente vai fazendo esse intercâmbio. Vamos lá, o tema de hoje, o Evangelho Futuro. Esse tema ele encontra-se no livro A Caminho da Luz, também psicografia do Chico Xavier, pela mediunidade de Chico, através da autoria espiritual de Emmanuel. Esse capítulo, o Evangelho Futuro, é o capítulo 25 desse livro, é o último capítulo, na verdade, do livro. E ele vem bem a calhar com o próprio título do livro, A Caminho da Luz. E a gente vai observar que no final da obra, Emmanuel ele fecha a obra com essa ideia de que a luz que nós estamos indo a caminho é o próprio Evangelho do Cristo que se projeta para o futuro. Agora é interessante a gente perceber que esse é um livro que ele foi psicografado, se não me falha a memória, na década de 1939. Então a gente vai observar que mesmo já no finalzinho da década de 30, início da década de 40, Emmanuel já trazia, através de Chico, essa ideia que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Isso é interessante porque os próprios espíritos superiores, no Livro dos Espíritos, falam que a espiritualidade que está acima de nós, eles conseguem vislumbrar um futuro. Não que eles estejam adivinhando o que vai acontecer no futuro. Mas Kardec ele usa até um exemplo interessante no livro A Gênese, que ele fala o seguinte: enquanto nós estamos caminhando na estrada, os espíritos superiores estão no topo da montanha. Então lá do topo da montanha ele vai conseguir ver uma fera que vai nos atacar no meio do caminho. E ele nos avisa. Para nós que estamos caminhando na estrada, eles preveram o futuro. Mas na verdade eles só estão numa posição mais elevada e eles conseguem visualizar essa projeção que nós vamos ter para o futuro enquanto humanidade. Porque esse capítulo ele vai falar justamente sobre o futuro da humanidade projetando o Evangelho em nossas vidas. A gente vai ver a importância desse propósito que o Espiritismo, o próprio Emmanuel fala, o Espiritismo vem como um Evangelho redivivo, Consolador prometido, para conseguir nos auxiliar com essa ferramenta de transformação pessoal e coletiva através do Evangelho. Então, quando a gente fala muito praticar o Evangelho no lar, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, a prática, o estudo das mensagens do Cristo, e às vezes as pessoas acham até que é um excesso, um exagero, é um clichê, é porque nós já observamos que nós precisamos muito ainda estar mergulhados no Evangelho 24 horas por dia. Mas vamos lá. Esse livro, gente, tem como subtítulo História da Civilização Humana segundo o Espiritismo. Então esse livro A Caminho da Luz, ele vai falar desde o início de tudo, e quando eu falo início de tudo, é lá mesmo quando a Terra ainda estava sendo formada, quando ela se desprendeu da nebulosa, ainda era uma esfera em chama, se esfriou, surgiram os primeiros micro-organismos na água e todo aquele processo evolutivo que a gente aprende na escola. Emmanuel vai falar desde esse processo até os dias de hoje. Claro, a gente, como falou, contextualizando, porque o livro foi psicografado em 1939. Logo no início do livro, tem uma parte em que Emmanuel diz que quando o planeta Terra estava sendo formado, Jesus recebeu de Deus a incumbência de ser o governador espiritual desse planeta que estava sendo formado. E o Cristo, juntamente com um grupo de espíritos superiores,
se reuniram para decidir como seria organizado todo o processo aqui da Terra. Tanto a própria criação dos espíritos, simples e ignorante, os reinos da natureza, que são os reinos minerais, vegetais, animais, e o próprio reino nominal, né, que o homem não deixa de ser um animal mais racional, o Homo sapiens sapiens. Então, Jesus ele já se reuniu com os espíritos superiores quando o planeta estava sendo criado. Isso, numa idade que a ciência mais ou menos consegue estipular, seria o que? Há 5 bilhões de anos atrás. Só esse início do livro, a gente começa a refletir o seguinte. Emmanuel traz Jesus com esse título, governador espiritual do planeta Terra. Recebeu de Deus essa tarefa. A espiritualidade fala na questão 625 que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para nos servir de guia e modelo. Aí eu fico pensando, minha gente, a gente está falando de uma criatura, de um ser, de um espírito, que há 5 bilhões de anos atrás já era Jesus, já era o governador espiritual desse planeta. E quando a gente fala muito assim de processo evolutivo, a doutrina ensina muito isso, né? A gente reencarna e a gente vai subindo de degrau em degrau, passando por esses processos de aprendizado aqui nesse planeta, para um dia chegar lá, a última eu sou professor, eu troco aula por palestra. A última palestra que a gente teve aqui foi sobre mundos regeneradores. E a gente viu que os mundos, eles passam por um processo também, uma escala evolutiva. Primitivos, expiação e prova, regeneradores, felizes e celestes. Então, imaginem só quando esse planeta já for um planeta celeste, onde todos nós que estaremos habitando ele já fomos espíritos puros. Sendo que essa caminhada é longa. Não se dá da noite para o dia. E Emmanuel vai provar isso nesse último capítulo, quando ele fala sobre o Evangelho e o futuro. Outra coisa que é interessante. Emmanuel vai falar nesse livro, no início do capítulo 25, ele vai falar que a humanidade foi responsável pelo desenvolvimento das civilizações. Então, desde as eras primitivas, lá no Homem da Caverna, até passando pelo Império Egito, Roma, Grécia, as tribos africanas, os chineses, os hindus, ele fala de todas as civilizações humanas. Todo esse processo que a humanidade passou pela evolução não foram espíritos variados, fomos nós mesmos que, através das reencarnações, colaboramos para o progresso da humanidade. Isso é uma ideia muito importante para a gente. Por quê? A doutrina espírita ela é reencarnacionista. Então a gente sabe que não é a primeira vez que a gente está aqui nesse mundo. E aí Emmanuel vem dizer para a gente que desde esses tempos primários, somos nós mesmos que já estivemos aqui na Terra várias e várias vezes, contribuindo para o processo evolutivo do planeta. Aí ele vai falar nessa questão do processo evolutivo, esses 2 caminhos da evolução humana. Porque sempre é bom relembrar. A humanidade, ela progride, ela evolui em 2 caminhos. O caminho intelectual e o caminho moral. E nem sempre essa evolução, ela caminha junta, né? Caminham juntas. O próprio Emmanuel vai dizer, ele tem um trecho que ele afirma, né? Que por mais que a tecnologia se desenvolveu, a ciência evoluiu, mas os humanos, seres humanos, os espíritos reencarnados ainda são muito propensos ao mal, à violência, à guerra, à desarmonia. E aí ele traz a importância do Evangelho para que a gente consiga desenvolver esse lado moral juntamente com o lado intelectual, porque senão nós vamos utilizar a inteligência para as coisas que não são boas, como por exemplo a criação da bomba atômica. É uma tecnologia, é um avanço da ciência, mas que infelizmente por conta da moralidade ainda inferior de nós humanos, utilizamos essa inteligência para criar algo que não é legal. Muito se fala sobre inteligência artificial, né, na atualidade, inclusive lá no Regeneração, na Mocidade, a gente está fazendo um estudo sobre como é que nós podemos utilizar a inteligência artificial para o bem e o progresso da humanidade. Porque, volto a dizer, trazendo nesse contexto, o problema não é a inteligência artificial, o problema são
mentes humanas em desequilíbrio, em perturbação, utilizando a inteligência artificial para o mal. Aí Emmanuel traz um trecho, a gente não tem como ler o capítulo todo, mas nós destacamos alguns trechos que achamos interessantes. Aí ele fala logo no início: muita vez o palco das civilizações foi modificado, sofrendo profundas renovações nos seus cenários, mas os atores são os mesmos, caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição daquele que é a luz do princípio, reforçando a ideia de que o cenário da humanidade vem se modificando, mas que somos nós mesmos que somos os protagonistas dessa história e que estamos aqui não pela primeira vez, mas diversas vezes vindo e indo incessantemente para o progresso. Aí veja que interessante, porque quando Emmanuel vai dizer que todo o processo evolutivo da civilização humana se deu porque nós estivemos nesse mecanismo de ir e vir, reencarnar e desencarnar, a gente percebe que ao evoluir individualmente, eu também ajudo na evolução do meio ao qual estou inserido. E aí está o grande paradigma da humanidade, e que Kardec já discutia isso lá no século XIX, quando ele lança o livro O Espiritismo na sua mais simples expressão, que é um dos livros que não faz parte do Pentateuco. Tem as revistas espíritas também, mas tem alguns livros que Kardec lançou que não foi ali colocado como as obras básicas, mas que também fazem parte da autoria de Kardec. Ele vai falar na introdução desse livro o seguinte: que o espiritismo bem compreendido e praticado poderá ser no futuro uma importante ferramenta de transformação social, porque o indivíduo transformado interiormente, ele vai ser um agente de transformação no meio ao qual ele está inserido. Então a gente observa que essa questão de reforma íntima e a própria regeneração planetária não estão desassociadas, porque é uma consequência. Ora, se eu sou uma pessoa extremamente egocêntrica e eu consigo, através do estudo do Evangelho, do esforço da prática, refletindo, pensando, fazendo aquilo que Santo Agostinho orientava, toda vez que eu for dormir, eu colocar a mão na cabeça e pensar se as minhas atitudes e escolhas feitas durante o dia, elas proporcionaram uma evolução, ou seja, um melhoramento meu e daqueles que vivem comigo, ou só fizeram o quê? Prejudicar mais ainda esse processo. E nisso a gente vai refletindo, com muito esforço, com muita paciência, com as nossas limitações, a gente vai se modificando. Mas se eu sou uma pessoa extremamente egocêntrica, eu trago sofrimento para mim mesmo? Trago. Mas também trago sofrimento para aqueles que convivem comigo. Uma pessoa narcisista, ela causa um sofrimento para a família a qual ela está ali, o ambiente de trabalho, os vizinhos, toda aquela coletividade sofre junto. Então, quando eu me melhoro enquanto pessoa, enquanto ser humano, eu trago um progresso não apenas para mim, mas para aquelas pessoas também que convivem comigo. Por dois motivos: porque a convivência fica mais fraterna, mais tranquila, mais harmoniosa, e porque aquelas pessoas que também têm seus pontos a melhorar, porque eu aprendi que a gente não tem defeito, nós não temos defeitos, nós temos pontos a melhorar. Se eu sou egocêntrico e eu tenho um irmão que convive comigo, um filho, um vizinho, um colega de trabalho, que é egoísta, que é orgulhoso, e ele enxerga a minha transformação, é uma inspiração para ele. Poxa, Emmanuel era tão chato, reclamava de tudo, só pensava nele, mas ele agora está até legalzinho, está melhorando, está uma pessoa mais, calma, uma pessoa mais paciente. O que será que está acontecendo? Aí começa a conversar, estou frequentando o centro, estou conhecendo o Evangelho. Poxa, isso é interessante. E se Emmanuel, que era aquele cara horrível, está conseguindo se melhorar, eu também consigo me melhorar. Então esse processo de evoluir também ajuda na evolução daqueles que estão caminhando conosco, porque nós somos inspirações. E a gente tem que inspirar as pessoas não apenas com as coisas negativas. Eu falo muito de rede social porque eu trabalho em escola, trabalho com jovem, tanto no centro como na profissão, e eu vejo uma escravização tremenda dessa nova geração perante a rede social. Então hoje muito se fala sobre digital influencer, que são essas pessoas que têm canais na internet, nas redes sociais, e influenciam as pessoas que estão ali.
E nós temos que ser esses influencers da vida, mas influenciar para o que é bom, para o que é belo, para o melhoramento do nosso ambiente de convivência, seja ele qual for, e não apenas influenciar para o que é negativo. Por isso que às vezes fala assim, você vai participar de uma ação social, aí você posta, né, na sua rede social: gente, eu estou participando aqui, vai ter uma ação onde vamos distribuir alimento para pessoas em situação de rua. Vai ter alguém que vai criticar, fulano está querendo aparecer, que está fazendo caridade, mas é importante a gente ter essa consciência da nossa própria escolha. A minha intenção é divulgar a ação social para conseguir conquistar mais irmãos e irmãs que estejam colaborando com aquela iniciativa, despertar no coração das pessoas o sentimento de caridade, de fraternidade, de solidariedade, ou realmente eu estou ali fazendo para me passar por uma pessoa caridosa? Aí a gente lembra o que está no Evangelho: o que a mão esquerda dá, que a direita não veja. Então há muito da nossa consciência que a gente possa cativar as pessoas, mas sempre vigiando e orando para não cair nessa tentação da vaidade, né? Da gente querer expor o bem que a gente faz com a intenção de realmente se amostrar e não de conquistar mais corações para o trabalho do bem. E aí a gente continua quando Emmanuel fala que a chegada de Jesus na Terra, né, a encarnação de Jesus na Terra, foi um divisor de águas para a humanidade. Tanto que qualquer livro que você pegar de história, de geografia, de educação, de filosofia, nós vamos ver os livros datando a história da humanidade em antes e depois de Cristo. E eu achei isso interessante porque eu tenho um amigo que é japonês, o nome dele é Kazuyoshi. Ele não é cristão, mas é um grande admirador da doutrina espírita, já foi algumas vezes, participou de estudos lá no Regeneração. E ele falou que, inclusive, no Japão, quando ele morava, ele estudava os livros de estudo acadêmicos, traz lá antes e depois de Cristo. Veja que interessante. Mesmo que lá no Oriente, Japão, China, Coreia, eles não têm essa ligação com o cristianismo tão forte como nós ocidentais, mas eles reconhecem a importância da figura de Jesus para a humanidade, ao ponto de dividir a história da humanidade em antes e depois dele. Mas Emmanuel vai dizer também que com a chegada de Jesus teve um duplo efeito. Teve aqueles que sentiram o magnetismo de bondade de Jesus, de superioridade moral que ele tinha, se renderam aos seus ensinamentos, à sua energia, ao seu olhar, ao tom amoroso das suas palavras. Mas também Jesus encontrou a resistência das trevas. Aí Emmanuel abre um parêntese, quando ele fala de resistência das trevas, ele não está falando de uma personificação do mal. Isso é interessante. Eu estava conversando lá na academia esses dias com os colegas sobre religião, né? E aí cada um tem sua crença e foi ali trazendo, e um colega nosso que é de uma religião, de uma denominação protestante evangélica, ele me perguntou se o espiritismo acreditava no diabo. Eu disse: não, o espiritismo não acredita no diabo. Não como essa personificação do mal, que foi um anjo, Lúcifer, que tentou trair Deus e Deus expulsou ele do paraíso, e tem toda aquela mitologia que está lá, né, nos textos, que com muito respeito nós nos dirigimos, mas o espiritismo não entende dessa forma. O Céu e o Inferno, o livro Céu e Inferno, a gente vai ver que tem lá uma explicação sobre o que são os demônios para a percepção da igreja da época, né, na França, igreja católica, e para o espiritismo. E a gente não tem essa percepção da personificação do mal em um ser. Tanto que Emmanuel vai dizer que Jesus encontrou a resistência das trevas, mas no coração e na mente das pessoas. Isso é muito importante. Porque Allan Kardec, ele vai perguntar no Livro dos Espíritos, gente, o seguinte, ele pergunta: existe demônio no sentido que se dá essa palavra? Ou seja, existe um ser que foi criado para, sei lá, destruir toda a humanidade, ser o causador do mal, do planeta, enfim. E os espíritos superiores dizem a Kardec que, se existe demônio no vosso mundo, ou seja, nesse mundo, são as próprias pessoas que agem na maldade, pensam na maldade, vibram na sintonia inferior,
Por isso que Emmanuel vai dizer que essas trevas que Jesus encontrou resistência não eram uma personificação, e sim era o nosso coração e nossa mente vibrando em faixas mais inferiores. Isso é tão claro quando Jesus ele está ali convivendo com os discípulos e ele chama Pedro. Sabe, vocês já leram essa passagem do Evangelho que ele chama Pedro, ele fala assim: afasta-te de mim, Satanás. Porque essa palavra, eu estou repetindo, talvez tenha alguém que não gosta, minha mãe não gosta de falar essa palavra. Às vezes eu estou conversando com ela, não fala esse nome aqui não, porque entrou no imaginário popular de que realmente traz uma ideia de algo ruim. Mas essa palavra vem do latim Satã, que significa, a etimologia significa inimigo ou opositor. Por que Jesus chamou Pedro desse nome? Afasta-te de mim. Porque no momento em que o soldado foi prender Jesus e Pedro puxou a espada e torou a orelha de Jesus fora, Pedro agiu com violência naquele momento. Aí Jesus pede para ele se afastar, ainda fala assim: Pedro, guarda a tua espada, embainha a tua espada, porque a minha revolução vai ser feita pelo amor e não pela violência. Então todos nós, quando temos atitudes de violência, que Emmanuel vai fechar o capítulo desse livro falando sobre isso, nós estamos nos tornando, me desculpe, verdadeiros opositores aos princípios evangélicos de paz, de mansuetude, de fraternidade. Por isso que quando Jesus veio, ele encontrou resistência das trevas. Muita gente não quis Jesus por perto, muita gente tramou contra Jesus, inclusive pessoas que estavam no seu próprio vínculo ali, no seu próprio, grupo de amizades. A gente conhece a história de Judas. E Jesus esteve o tempo inteiro permeando sobre essas criaturas, mas não fez distinção de nenhuma delas. Jesus conversava, falava, recebia, dava conselhos a todos que o procuravam. E com muita misericórdia, porque quando Jesus está diante de Pilatos, e Pilatos fala: vós sois reis, e Jesus fala: você que diz. Se você é rei, então fale algo para se livrar dessa situação. E Jesus se cala diante de Pilatos. E Pilatos vendo que Jesus, isso está no livro há 2000 anos de Emmanuel, e Pilatos vendo que Jesus não tinha culpa de nada, porque a sua própria esposa, ela pede por Cristo, ele faz aquele sinal de lavar as mãos. Vou me isentar dessa situação e vou jogar para o povo resolver. Mas aí a gente vê hoje no Espiritismo, quando Kardec pergunta: se a gente não faz o bem, já é o suficiente? Se a gente não faz o mal, se a gente não faz o mal, já é o suficiente? E a espiritualidade diz a Kardec: não basta não fazer o mal, nós temos que fazer o bem. Porque a partir do momento que eu não faço mal, eu não fiz mal para ninguém, mas eu deixo de fazer o bem, eu sou omisso àquilo e acabo me tornando uma pessoa que está cúmplice com aquilo que está acontecendo. Se eu não me coloco, se eu não me imponho, se eu realmente não me visto como um verdadeiro seguidor de Jesus e diante daquele momento de injustiça, por exemplo, eu não me coloco naquela situação para amenizar o conflito, para amenizar a guerra. E aí a gente vai ler um trecho do que Emmanuel traz sobre essa questão da vinda de Jesus, quando ele diz: decorridos 3 séculos da lição santificante de Jesus, aqui Jesus já havia desencarnado, crucificado, surgiram a falsidade e a má-fé, adaptando-se às conveniências dos poderes políticos do mundo, desvirtuando-lhe todos os princípios, por favorecer doutrinas de violência oficializada. Veja que forte o que Emmanuel está dizendo aqui. 3 séculos depois da partida de Jesus, as pessoas, os primeiros cristãos que foram dando prosseguimento àquele caminho, a divulgação da Boa Nova, eles começaram a se vender aos poderes políticos da época e começaram a desvirtuar os princípios, tornando o cristianismo uma doutrina de violência oficializada. Aí a gente só basta lembrar da história, as cruzadas. A Idade Média, que foi conhecida também como a Idade das Sombras, onde naquela época, qualquer pessoa que pensasse diferente da igreja, e eu vou abrir aqui um parêntese,
Quando a gente fala da Idade Média, da Idade das Sombras, das Cruzadas, e a gente fala desse triste episódio que tem na história da humanidade, onde a igreja, pelo poder, pela ganância de querer dominar e comandar todo mundo ocidental, fez muitas perseguições. A gente não está se referindo à Igreja Católica de hoje, tá, gente? É muito bom, porque uma vez eu estava num debate e as pessoas questionaram sobre a questão, sobre essa ideia da Igreja já ter feito algumas coisas na história da humanidade que prejudicaram nesse processo. E é sempre bom a gente relembrar que hoje o movimento católico, o movimento carismático, não é esse movimento lá da Idade Média, porque tudo não progride, tudo evolui. Então as próprias pessoas que estavam ali também progridem e vão chegando novos. Esse dia eu estava vendo um sermão de um padre, eu falei, mas esse padre ou é espírita, ou ele leu algum livro de Chico, de Divaldo, de Kardec, porque o padre fez um sermão, era uma palestra espírita. Esses dias eu assisti uma pregação de um pastor, o nome dele é René Kivitz, ele é da Igreja Batista da Penha, não sei, é lá de São Paulo. Eu fiquei, minha gente, esse pastor está falando de espiritismo. Então a gente vê aquilo que Emmanuel vai falar aqui no final do livro, essa unificação do pensamento cristão. Todas essas filosofias, as crenças, né, convergindo para o mesmo ponto nesse processo de adiantamento. As pessoas progridem e as instituições também vão se melhorando e se depurando. Mas aí Emmanuel fala que ainda nos dias atuais, mesmo com todo o avanço da tecnologia e da ciência, a gente encontra muitos conflitos humanos. Aí Emmanuel vai falar das guerras, ele fala exatamente isso. É por esse motivo que ao lado dos aviões poderosos, veja o que ele narra em 1939. É por esse motivo que, ao lado de aviões poderosos e da radiotelefonia, imagina se fosse hoje seria o quê? O WhatsApp, né? Seria as transmissões online que ligam todos os continentes e países da atualidade, indicando os imperativos das leis da solidariedade humana. Vemos o conceito de civilização insultado por todas as doutrinas de isolamento, enquanto os povos se preparam para o extermínio e para a destruição. É ainda por isso que, em nome do Evangelho, se perpetram todos os absurdos nos países ditos cristãos. Aí isso aqui fica um alerta para nós. Porque o último censo do IBGE, que saiu em 2022, porque era para ter sido em 2020, mas veio a pandemia e atrasou 2 anos. No último censo do IBGE, foi diagnosticado que, eu vou falar aqui a questão da religião, né, da parte da religião. Foi trazido a informação de que 93% dos brasileiros se consideram cristãos. 93%. Nesses 93% estão, na sua maioria, católicos. Em segundo lugar, os protestantes, as várias igrejas. E em terceiro lugar, os espíritas. Porque tanto para o católico como para o evangélico, quanto para o espírita, Jesus é a maior referência. Tudo que a gente conversa no centro, pessoal, é Jesus como modelo. As palestras, a gente está falando aqui sobre o evangelho e o futuro. A moral espírita é a moral evangélica. Então, quando a gente fala de uma sociedade, de um país que se diz 93% na sua totalidade de cristãos, e a gente vê, só é ligar a televisão, só é pegar uma rede social, a gente vai ver as informações, as notícias que nós temos no nosso país. Aí eu me pergunto, aquilo que a gente estava falando da resistência das trevas, o nosso país, na teoria do censo do IBGE, é cristão, 93% cristão. Mas na prática, nós somos uma sociedade cristã? Não é para responder não, tá? É só para a gente ficar refletindo aqui. Aí Emmanuel fala isso em 1939. Aviões de grande porte, radiocomunicação. Veja, se passaram tantas décadas, hoje a gente tem jatos potentes, a gente consegue chegar no outro lado do mundo, sabe, em 12 horas. Hoje eu posso estar aqui, essa live está gravando uma pessoa no Japão, no Alasca, na Indonésia, na África, pode estar me vendo ao vivo. E ainda hoje, nós temos
países que se dizem cristãos tendo atitude anticristãs. Isso é muito profundo para a gente pensar. Teve uma vez que Rossandro é um psicólogo espírita, né? Teve uma vez que o Rossandro ele falou numa palestra aqui no CIMESP, no Centro de Convenções, dizendo que nós, que somos espíritas ou cristãos, vamos falar cristão porque a gente vai abranger todo mundo, a gente tem uma ligação curiosa com a religião ou com a espiritualidade. A gente acredita que ser espírita é ter uma experiência religiosa de um dia de semana. Então eu acredito que ser católico é eu ir para a missa no domingo, assistir o sermão, comungar ali aquele momento da hóstia e volto para casa. Ou ser cristão é ir ao culto, ouvir a pregação do pastor, louvar lá os hinos e voltar para casa. Ou vir ao centro, assistir a palestra, tomar um passe, beber água fluidificada e ir para casa. A gente criou esse mecanismo, essa falsa ideia de papel cumprido, achando que ser cristão é vir ter essa experiência dentro do centro. E não é. É uma parte, e a parte mais fácil. Porque aí eu volto a lembrar daquela fala de Divaldo, quando ele fala para uma moça que frequentava a Mansão do Caminho. Ser espírita no centro espírita é muito fácil. O difícil é ser espírita em casa. Meu Deus, e ainda bem que eu estou dizendo que para mim, como é difícil. Ser espírita no trabalho, ser espírita no relacionamento, ser espírita com os vizinhos. Aí é o momento do testemunho. Aí é o momento da verdade, onde a gente vai colocar em prova. O centro é como se fosse uma escola. A gente vem aqui estudar, aprender, conviver. Mas quando a gente vai lá para fora, na convivência em sociedade, é que a gente vai colocar em prática aquilo que a gente está vivenciando. Então a gente tem que desconstruir, e o Espiritismo traz muito forte essa ideia, tem que desconstruir essa ideia de que ser espírita é vir só para o centro. Não. Ser espírita é viver o Evangelho no nosso dia a dia. Aí eu lembro de uma vez que uma moça que frequentava a Mansão do Caminho, essa mesma moça que fala com o Divaldo, ela chega para reclamar: Divaldo, eu não estou aguentando meu marido. Aí Divaldo fala: por quê, minha irmã? Porque eu chamo ele para vir para o centro e ele não vem. Toda vez eu venho, ele fica em casa. Aí o problema todo é que seu marido não vem para o centro, mas ele é um bom marido, é. Ele trabalha direitinho, trabalha. Ele respeita a senhora, oxe, respeita. E como pai, oxe, é um pai maravilhoso, presente, não falta nada, nem materialmente falando, nem sentimentalmente falando. Todo mundo gosta dele, ajuda muita gente. Aí Divaldo olha para ela e fala: minha irmã, ele não precisa do centro, ele já é espírita por natureza. Quem precisa do centro somos nós, que estamos aqui no banho-maria, no Evangelho, o tempo inteiro. Então nem todo mundo vai precisar do centro, porque existem aqueles que já têm a sua evolução, independentemente de ter um vínculo de crença. Aí Emmanuel fala uma coisa aqui, que eu vou ler esse parágrafo todo, que eu acho importante, quando ele diz o seguinte: a realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Veja que interessante. A gente está há 2025 anos tendo contato com o cristianismo e a gente ainda não se cristianizou, ou seja, a gente ainda não conseguiu introjetar isso na nossa vida prática. Aí ele cita, provavelmente, por conta da data, alguns tipos de, podemos dizer assim, costumes que países da Europa tinham na época. A gente sabe que era a época, teve Primeira Guerra Mundial, teve Segunda Guerra Mundial. E ele cita aqui, na França temos a guilhotina, a forca na Inglaterra, o machado na Alemanha e a cadeira elétrica na própria América, que já se diz fraterna e concórdia. Isto para nos referirmos tão somente às nações supercivilizadas do ponto de vista do planeta. A Itália não realizou a sua agressão à Abissínia em nome da civilização cristã do Ocidente. Não foi em nome do Evangelho que padres italianos abençoaram canhões e metralhadoras da conquista. Em nome do Cristo espalharam-se nestes 20 séculos
todas as discórdias e todas as amarguras do mundo. E isso é muito forte. Uma vez eu cheguei para o meu irmão, a gente conversa muito sobre religião, ele não gosta muito de religião, não. Ele diz que tem um lado espiritual independente de religião. E religião, quando ele fala, é a religião institucionalizada mesmo, sabe? Ele chegou para mim uma vez e falou isso que Emmanuel falou. Quando eu estava estudando para esse tema, eu pensei, poxa, que interessante. E Emerson, sem mesmo nunca ter lido isso, ele tocou sobre esse assunto. Ele chegou para mim e falou, Emmanuel, se você observar até os dias de hoje, grandes guerras e conflitos que existiram no mundo foi em nome da religião. E vejam só, em nome da religião, ou seja, instituição. A gente não está falando aqui do ensinamento de Jesus, ou de Moisés, ou de Alá. A gente não está falando de religiosidade. Existe a diferença, né? Religião é o rótulo, o copo. Religiosidade é o conteúdo dentro do copo. Então, eu, às vezes, passo a minha vida inteira segurando o copo, mas nunca tomei o conteúdo que está dentro dele. É a diferença de religião, instituição e religiosidade, ensinamento, doutrina, filosofia que a gente aprende naquela instituição. E aí a gente tem que quebrar. Nós temos que quebrar esse muro que divide a teoria da prática e começar a enxergar a importância da vivência do Evangelho em nossas vidas. Aí Emmanuel faz esse alerta da violência que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Aí é quando ele chega na parte que ele vai falar que o Espiritismo tem a missão de restituir, de reviver, de relembrar os ensinamentos de Jesus para a atualidade. Ele vai falar que o Espiritismo, na sua missão como consolador, é o amparo do mundo neste século, de declives da sua história. Só ele pode, na sua afeição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando aos seres humanos os seus verdadeiros caminhos. Interessante isso. Quando a gente vem falar aqui, eu vi um sermão de um padre que parecia espírita, eu vi uma pregação de um pastor que parecia espírita, é disso que a gente está falando. A gente não está dizendo que o Espiritismo é a melhor religião e que o Espiritismo vai modificar as religiões. Mas o processo evolutivo da própria humanidade vai fazer com que todas as religiões tenham essa tendência a desenvolver um pensamento mais espiritualizado, mais fraterno. E aqui Emmanuel vai trazer, nessa sequência, né, do livro, de que forma o Espiritismo ele vai ajudar nesse processo, projetar esse evangelho para o futuro. A Emmanuel traz várias ideias que a gente aprende na doutrina. A visão ecumênica de Deus. Para o Espiritismo, Deus não é um Deus de um povo, de Israel, por exemplo. Deus não é o Deus apenas da humanidade. Deus é o Deus do universo, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, a minha irmã pode ser ela católica, o meu irmão pode ser judeu, o outro lá atrás pode ser Hare Krishna, aquele ali que está lá no canto pode ser da Umbanda, eu posso ser espírita. Mas o Deus, a inteligência suprema que se manifesta nas crenças é o mesmo, ainda que de formato diferente, porque a gente não vive num mundo diverso, diversas culturas, diversos conhecimentos. Então Deus está no topo da montanha e existem vários caminhos que chegam a Ele. Eu estava vindo uma entrevista hoje com Chico e perguntaram para Chico qual era a melhor religião. Perguntaram, na verdade, se o Espiritismo era a melhor religião, e Chico disse que não. A melhor religião é aquela que torna o ser humano melhor. Então, dentro da condição evolutiva de cada um, cada pessoa vai se afinizar com determinado caminho espiritual. Mas é aquele caminho espiritual que está lhe fazendo melhor, que bom. Uma vez estávamos num debate reencarnação e ressurreição. Eu cheguei para a irmã e falei, minha irmã, se acreditar na ressurreição lhe faz uma pessoa melhor, que bom, continue acreditando. Porque acreditar na reencarnação me faz uma pessoa melhor. E isso que importa. Porque as crenças não podem nos separar, tem que nos unir. E o ponto que nos une a todas as crenças é o amor, a fraternidade e Deus como essa inteligência que predomina e que comanda tudo. A imortalidade da alma. O Espiritismo, quando prega que nossa alma, nosso eu, porque nós não temos um espírito, nós somos um espírito, e esse espírito ele se perpetua
e ele volta a este mundo e dá continuidade ao progresso individual e coletivo, a gente começa a ter uma visão de mundo diferente, a gente começa a enxergar os vínculos, a convivência de forma diferente. A nossa relação com o mundo, ele se modifica. Como eu vou ter coragem de fazer uma maldade com uma pessoa, sabendo que ali eu estou plantando uma semente e que futuramente aquela semente vai ter que ser colhida de alguma forma, que aqui ninguém vai julgar a expiação, a aprovação, o resgate de ninguém. Mas todos nós estamos nesse processo de plantar e de colher. Se eu quero colher flores no meu caminho, eu vou ter que plantar flores. Se eu planto espinho, eu vou colher espinho. Então esse processo da reencarnação com a imortalidade do espírito nos traz o despertar da consciência de que tudo que eu penso, que eu falo e que eu faço tem uma repercussão na minha vida e na vida do próximo. Eu crio um livre-arbítrio com responsabilidade e consciência. Modifica totalmente o sentido da vida. Eu já ouvi muitas pessoas falar assim: a gente tem que viver mesmo, fazer o que quiser, ir para festa, beber, dançar, fazer o que for, porque a gente vai todo mundo morrer mesmo, morrer acaba. Aí vem aquela visão, que isso é uma visão egocêntrica. Eu vou fazer o que eu quero porque vai morrer e vai acabar. Sim, ainda, suponhamos que ainda que não exista a reencarnação, mas aonde é que fica a fraternidade de eu deixar um mundo pior para as futuras gerações? Qual é o mundo que eu quero que meu filho viva? Meu neto? Eu que sou reencarnacionista, eu vou pensar, não, o meu neto vou ser eu mesmo que pode voltar, meu bisneto, eu mesmo voltando para este mundo. Mas ainda que não existisse, o olhar de fraternidade que a gente tem que ter é: que mundo nós queremos deixar para as futuras gerações? Ainda que eu não voltasse nessas futuras gerações, muda totalmente a forma de convivência, o respeito à natureza, aos animais, ao meio ambiente. Tudo modifica com a ideia de imortalidade da alma e da reencarnação com responsabilidade e consciência. A própria mediunidade, a comunicabilidade com os espíritos, traz o acalento, o consolo de que a vida continua, de que nós não estamos separados definitivamente dos nossos entes que já partiram antes de nós. Veja o que interessante. Eu vou dar esse exemplo. Aconteceu comigo, mas eu tenho certeza que já deve ter acontecido com vocês. E todos nós temos a oportunidade de fazer isso. Eu estava, essa semana, foi dia 2. Ontem, né? Hoje é 3? Me desculpe, minha gente, quando troco o ano, a minha cabeça, e professor já não tem um juízo muito bom mesmo, não. E aí o que acontece? Eu estava, acho que foi ontem, foi antes de ontem, não me lembro. Eu estava na esteira e subiu uma colega lá da academia do lado, subiu, a gente começou a conversar, assuntos aleatórios. E aí daqui a pouco ela perguntou: como é que você passou o Natal? Eu disse: passei muito bem. Fiquei em casa com minha família. Aí ela falou: a sua mãe ainda é viva? Aí eu disse: graças a Deus, minha mãe é viva. Aí ela após a minha mãe, foi o meu primeiro Natal sem minha mãe. Aí ela apertou o botão assim da esteira para parar e começou a chorar copiosamente. Aí nessa hora a gente pede, né, a inspiração do alto para trazer o que é que eu podia falar ali para aquela, né, aquela criatura que estava ali aos prantos do lado. Aí a gente já bota a mão nas costas, já entra em prece. E aí a gente vai conversando. A sua mãe, como o meu pai, que já é desencarnado, eles não deixaram de existir. Eles continuam existindo no nosso coração, nas nossas lembranças, continuam existindo do outro lado da vida. Me perdoe se não faz parte da sua crença, mas a vida não acaba com a morte do corpo. E tudo que nós sentimos, tudo que nós pensamos já alcança esses entes queridos. E aquilo ali ela foi escutando, e ela foi prestando atenção, foi parando de chorar. E eu volto a dizer, não foi porque foi Emmanuel que falou, não. Emmanuel só fez reproduzir o que o Espiritismo traz. Como qualquer um de nós pode ser essa ferramenta de consolo em qualquer momento, no ônibus, numa fila do banco, na padaria, na praça, em qualquer lugar que a gente encontra uma pessoa em sofrimento, a gente pode sim falar da vida futura, da imortalidade, que a vida continua, que sempre vai existir o amanhã.
que Deus nos oferece uma página em branco no livro da vida, para que a gente possa todos os dias escrever mais um capítulo da nossa história, fazer tudo diferente. Eu não posso voltar atrás, como o Chico falava, e transformar o passado, mas eu posso, a partir de hoje, refletindo o passado, fazer um novo futuro. Eu posso utilizar o Evangelho para projetar um futuro melhor para mim, para aqueles que convivem comigo. Aí Emmanuel fala, fechando essa ideia: ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis, inconscientes, guerras ingloriosas, organizações seculares passarão com a vertigem de um pesadelo, como a vertigem de um pesadelo. A vitória da força é uma claridade de fogos de artifício. Toda a realidade é a do Espírito, e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. Então tudo que a gente vê no mundo material, minha gente, se acaba, como ele fala aqui, ó, tudo passará como uma vertigem, né, de uns fogos de artifício. Tem aquele apogeu, o brilho, chama a atenção de todo mundo, impressiona, mas acaba. Então tudo que é matéria, que enche nossos olhos, riquezas, poder, tudo isso chama a atenção, mas vai ser como fogos de artifício, vai brilhar e depois vai se acabar. E vai ficar o nada. Por isso que ele vai falar aqui que a vitória é a força da claridade do fogo de artifício. Toda a realidade é a do Espírito e a da paz, do seu entendimento, que é o reino de Deus e a sua justiça. Por isso que é importante. A gente está aqui no mundo material, estamos. Temos que viver essa realidade, a gente precisa trabalhar para honrar com nossas responsabilidades, a gente constitui família, a gente estuda para conseguir um emprego, temos responsabilidade perante a sociedade, temos. Mas a gente só consegue manter isso tudo de cabeça erguida, saúde mental, saúde espiritual, saúde física, quando nós estamos ligados a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais. Sem eles, nós vamos ser apenas fantoches na mão do materialismo, da desilusão, da solidão, do medo, da culpa. São Deus, Jesus e os amigos espirituais que nos sustentam para a gente conseguir viver esse momento que é a nossa vida aqui no mundo material, de forma proveitosa, porque não é viver só por viver. A gente vem aqui para aprender, para crescer, para se reconciliar e para evoluir. E estar vinculado com eles nos fortalece nessa caminhada. E Emmanuel, ele finaliza o capítulo desse livro, que é o último capítulo do livro, dizendo o seguinte: porque depois de treva surgirá uma nova aurora. Veja que consolo Emmanuel vai trazer. Luzes consoladoras envolverão todo o planeta, regenerado no batismo do sofrimento. Veja que visão interessante. Luzes consoladoras envolverão todo o planeta regenerado no batismo do sofrimento. Então muitas coisas que nós conquistamos vêm às duras penas. Quem aqui não se fortaleceu depois de passar por uma experiência dolorosa? Às vezes passou por um relacionamento sofrido, sofreu, doeu, chorei muito, chorei, mas levantei, ergui minha cabeça e me fortaleci. Quando chegou os próximos desafios, eu já estava fortalecido. Então é diante das dores, dos problemas, do sofrimento que nós nos fortalecemos e nos preparamos para crescer ainda mais para o futuro. Por isso que Emmanuel fala: o homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado. E o espiritismo será retirado dos seus escombros materiais, a alma divina das religiões, que os homens perverterão, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Vejam como isso aqui é bonito. O homem espiritual estará unido ao homem físico, foi o que a gente acabou de falar. O fato da gente estar encarnado não pode quebrar nosso vínculo com o nosso eu espiritual. Mas mesmo sabendo que nós somos espíritos, a gente também tem que ter consciência com a responsabilidade que nós temos com esse planeta. Não é por acaso que a gente está encarnado. No Evangelho não fala dos trabalhadores da última hora?
Nós estamos aqui também para colaborar com a construção de um mundo de regeneração. E esse mundo de regeneração só vai surgir porque os trabalhadores que estão encarnados, junto com os trabalhadores do mundo espiritual, vão poder fazer esse vínculo e se ligar. O homem espiritual e o homem físico são as nossas duas realidades. Nós somos, vivemos essas duas realidades, a realidade espiritual e a realidade física. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Veja que isso é muito... Emmanuel fala com a poesia. Trabalhemos por Jesus, ainda que nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Quantas vezes nós nos encontramos nesse deserto? A gente se encontra nesse deserto, mas o deserto tem uma figura de linguagem interessante. A maioria das personagens que passaram pelo deserto refletiram sobre a sua importância, sobre o objetivo da sua vida. Saulo, para poder se tornar Paulo, saindo de um grande perseguidor de cristãos para um dos primeiros mártires e grandes mártires do cristianismo, ele passou pelo deserto. Foi no deserto que ele encontrou-se com Jesus, em Damasco. Foi no deserto que ele passou 3 anos estudando, transcrevendo à mão os evangelhos. Jesus foi meditar no deserto, tem a passagem da tentação, que é uma figura de linguagem, mas todos nós passamos pelos desertos da nossa vida. Então, mesmo perante os desertos, nós podemos colaborar com Jesus nesse processo de evolução, de convivência. Revivendo os quadros das histórias do mundo, sentimos um frio cortante neste crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Ou seja, a gente olha para trás e vê a história da humanidade. Idade Média, nazismo, pandemia, Segunda Guerra Mundial. A gente olha para trás e vê as coisas ruins que aconteceram no mundo. Emmanuel fala isso. É um frio de cortar o coração, um crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. Mesmo perante a tanta dor, tanto sofrimento, Deus nunca nos desamparou. Nunca. Sempre acreditou em nós. Lembra do início da nossa palestra? Que todos esses personagens que contracenaram desde o mundo primitivo até os dias de hoje, somos nós mesmos que estamos aqui indo e vindo. E nem por isso Deus desistiu de nós, nem nos desamparou. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda. E no bojo de sua sombra compacta, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia é infinita. Como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Nós finalizamos nossa palestra trazendo a seguinte reflexão. Eu sei que parece uma utopia. Utopia é aquilo que é muito bonito assim na teoria, mas é difícil de enxergar na realidade. Eu sei que parece uma utopia quando a gente se depara com o mundo em que a gente vive. Mas eu acredito que um dia nós vamos ser sim um mundo de regeneração. Eu acredito que um dia nossas crianças vão poder brincar na rua, tranquilas, se a gente sofrer, aquele medo, aquela tensão de que algo ruim vai acontecer com elas. Eu acredito que um dia israelitas e palestinos vão poder conviver em paz. Eu acredito que um dia nenhum botão que vai ativar nenhuma bomba atômica existirá. Eu acredito que a gente vai poder olhar um branco com o negro, o pobre com o rico, e não vai existir as distinções, nem os preconceitos de raça, de classe social, de sexualidade, enfim, tudo isso que nos divide. Eu acredito sim que o nosso mundo um dia vai ser um mundo melhor. Mas eu acredito também que esse mundo melhor só vai vir quando a gente se esforçar para se melhorar. Lembrando, esse processo de regeneração é um processo que cada um de nós tem uma responsabilidade de construir. Por isso que nós que estamos aqui nessa noite, temos esse compromisso de sair daqui com essa ideia de que nós somos esses portadores e portadoras do Evangelho projetando para o futuro. E aqui ficam os nossos votos de um 2025 de muito trabalho, mas também de muita realização, muita paciência, muita luta, mas também de muita vitória,
que nós não percamos a fé, a esperança e a coragem de que dias melhores virão, mas também que a gente não esqueça de que muitas das coisas que nós esperamos ver mudar em nós e no mundo depende realmente de nós. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, e muita paz.